tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre um novo período literário, que é o humanismo. Humanismo, como a palavra mesmo já diz, tem muito a ver com humano, então a gente vai pensar o humanismo como humano centro de tudo. O homem vai estar no centro de todas as coisas e por isso que esse período literário ele vai ser chamado de humanismo. Também temos que pensar que o humanismo é um período de transição entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. O mundo medieval era marcado por uma hierarquia muito rígida. Isso quer dizer que as diferenças sociais entre uma classe e outra eram muito grandes, né? Elas eram muito claras, elas eram muito bem definidas. Esses contrastes sociais, eles eram muito bem definidos. Existiam limites claros separando uma classe social de outra classe social. Não ficava nas entrelinhas a diferença, né, social entre as pessoas durante esse período da Idade Média. Porém, essa diferença social, esses limites muito claros aí, muito bem estabelecidos, que separavam as pessoas durante a Idade Média, eles vão ser abalados por um surgimento de uma nova classe social ali no final da Idade Média, que é a burguesia. A palavra burguesia, ela surge da palavra burgos, que significa cidade. E esses burgueses, eles não eram nem nobres e nem servos. Eles se caracterizavam pelas atividades que eles exerciam. Então, as atividades que exerciam eram atividades lucrativas para essas pessoas, atividades que giravam em torno de um capital. E essa burguesia, ela vai abalar esses padrões aí de sociedade que tem as diferenças muito bem estabelecidas. Por quê? Porque eles não vão ser servos, né, que tem que fazer tudo sem exigir nada em troca. Não, eles vão ser pessoas que trabalham com o propósito de adquirir bens. O surgimento da burguesia também marca o surgimento das cidades, né? Burgos, cidades, então, né, tem essa relação de chamar essa classe social de burguesia, porque o surgimento dela acabou acarretando também no surgimento das cidades, né? Essas divisões sociais aí que as pessoas foram criando em determinados espaços geográficos. E aí uma outra coisa que foi muito importante para abalar essas diferenças sociais muito bem estabelecidas que existiam na Idade Média é que os moradores da cidade, eles se opunham, assim, o comportamento e os hábitos deles se opunham a os comportamentos dos servos, né, que moravam ali nos campos, dos camponeses. Então, claramente, eles não tinham um comportamento de pessoas submissas, como os servos da nobreza, eles se comportavam. E aí o surgimento dessas cidades, juntamente com o surgimento da burguesia, ele vai se resultar na decomposição do regime feudal. Então, o status social já não era mais definido por um título, né, de nobre, de senhor feudal. Ele começa a ser definido a partir do seu status econômico e não mais pelos títulos que você carregava. E nesse cenário, o teocentrismo, que é aquela sociedade onde Deus está no centro de todas as coisas, e é claro que naquela sociedade Deus ia estar no centro de todas as coisas, por quê? Porque não existiam pessoas pensantes, né? Existiam servos que tinham que servir eternamente ali ao que os seus superiores eles pediam, o que eles mandavam. Então, claramente, se os superiores, que eram nobreza e clero, falavam, os servos eles iam seguir a risca. Mas aí, diante desse cenário todo, do surgimento da burguesia, das cidades, da decomposição do feudalismo, o teocentrismo ele começa a ruir, ele começa a perder popularidade, perder forças, ele já não é mais o pensamento principal do homem daquela época. O antropocentrismo, que é homem no centro de tudo, razão no centro de tudo, né? O desligamento dessa relação com os valores religiosos, onde Deus está no centro de tudo e vai te castigar caso você não tome determinadas atitudes, esse pensamento ele começa a ser deixado para trás, e o antropocentrismo, que é o que eu falei, que o homem centro de tudo, o homem e a razão centro de tudo, ele começa a ganhar força. E aí, nesse cenário, né, aí já junto também as grandes navegações que ampliam, né, os horizontes do homem,
A Igreja Católica ali do período medieval, ela começa a ser completamente desmoralizada, né? Desmoralizada entre aspas, ela começa a perder popularidade. E não é exatamente a igreja, né? A instituição igreja ou a instituição catolicismo que começa a perder a popularidade, mas é a religiosidade medieval, aquela religiosidade que no vídeo, inclusive, sobre o trovadorismo a gente fala, é aquela religiosidade que faz com que o homem acredite que ele vive em função da morte, né, com medo de Deus. Essa religiosidade medieval, ela vai começar, muito que bem que isso acontece, ela vai começar a desaparecer, porque isso não é um pensamento saudável, né, e é bom que nesse momento esse negócio começa a se decompor. E nesse cenário onde teocentrismo começa a perder forças e antropocentrismo começa a ganhar mais popularidade entre o pensamento do homem humanista, a gente tem duas visões de mundo, porque não podemos pensar que simplesmente o teocentrismo acabou, ninguém mais coloca Deus no centro das coisas e todo mundo tem um pensamento antropocentrista. Não é assim que funciona, né? A gente acaba naquela situação vivendo num mundo com duas visões, né? E essas duas visões de mundo, elas vão ser o palco para o humanismo enquanto movimento artístico, cultural, período literário, para ele poder se desenvolver. A literatura portuguesa humanista, ela tem o seu início ali marcado pela nomeação de um cara chamado Fernão Lopes, que era escritor, né? Ele foi nomeado como guarda-mor da Torre do Tombo. Isso quer dizer que ele era encarregado dos arquivos do Estado. E, em outras palavras, ele era o historiógrafo. Ele fazia os registros de tudo que acontecia no país ali naquele momento. E a maneira como ele escrevia, né, diferente, a maneira como ele registrava esses acontecimentos sociais, né, esses acontecimentos históricos, para ficarem marcados claramente, né, nos arquivos do Estado, foi completamente inovadora, né, que ela tinha muito a ver com esse pensamento novo que surgia, humanista. Então, isso é um momento crucial ali, é um marco inicial para essa literatura que a gente vai chamar de humanista lá em Portugal. A literatura humanista, ela vai ser dividida em textos em três partes: poesia, prosa e teatro. A gente vai falar um pouquinho de poesia e prosa nesse vídeo e eu vou guardar o teatro pra gente fazer um vídeo especial só sobre o Gil Vicente como escritor português desse período do humanismo. A poesia humanista, também era conhecida como poesia palaciana, escrita dentro dos palácios, ela não tinha muita popularidade naquele período não, então foi pouquíssimo lida durante o período do humanismo, a poesia. Inclusive, essa burguesia mercantilista que surgia nesse período, ela considerava, ela dizia que a poesia, né, humanista, ela era uma fantasia sem proveito. Então, né, esse negócio, né, da burguesia surgir, do antropocentrismo, acabou levando o olhar para a poesia com esse tom negativo, né, como uma fantasia sem proveito. Era isso que a burguesia da época dizia. Poesia, fantasia sem proveito. Sabem de nada. A poesia só volta a ter certa popularidade durante o período do humanismo lá em 1516, o Brasil até existia já, lá em 1516, quando foi publicado um cancioneiro chamado Cancioneiro Geral. Cancioneiro é um livro que reúne várias cantigas, então foi publicado um cancioneiro chamado Cancioneiro Geral, como eu já disse, e nesse cancioneiro estavam reunidas todas as cantigas desse período humanista. E aí, depois que todas as cantigas foram reunidas nesse livro, né, e as pessoas puderam ter contato, puderam ler, puderam observar aquela produção poética da época, aí sim começaram a dar um pouquinho de valor, a retomar o valor, né, que a poesia jamais deveria ter perdido. A prosa, ela vai ser dividida em duas partes: a prosa ficcional e a prosa não ficcional. Na prosa ficcional, a gente mantém ali a existência das novelas de cavalaria e acrescenta uma situação ali de amor um pouco mais carnal no contexto das novelas de cavalaria. E na prosa não ficcional, a gente tem dois tipos de prosa não ficcional. Não ficcional significa que não são histórias inventadas. O primeiro tipo é a historiografia, que inclusive era o que o Fernão Lopes fazia. Fazer registros, né, históricos do que acontecia naquele período. Então, a historiografia ficava ali como prosa não ficcional
fazendo registro dos acontecimentos históricos do período. E também tinha a prosa doutrinária. Essa prosa doutrinária, ela ficava mais relacionada ali a esse pragmatismo burguês. Então, essa prosa doutrinária, ela era basicamente constituída por textos que explicavam esses conceitos desses tipos sociais, como cavaleiros, cortesãos, né, que explicavam a religiosidade, como ela deveria ser abordada, como ela era abordada na época. Então, isso era a prosa doutrinária. É interessante a gente saber que para esses textos serem difundidos, né, textos com o pensamento humanista, textos com esse novo tom antropocêntrico, para ele ser difundido, foi muito importante porque aconteceu no mesmo período a invenção da imprensa do Gutenberg. A invenção da imprensa, ela foi em 1452, mas ela só vai chegar, essa imprensa, ela só vai chegar, então, esse novo método de você conseguir difundir diversos estudos mais rapidamente, ele só vai chegar em Portugal para esses textos começarem a ser difundidos, esses textos, inclusive de prosa doutrinária, começarem a ser difundidos em Portugal lá em 1494, lá no finalzinho quase já do século. E aí, como características do humanismo, a gente vai ter a valorização do ser humano, do homem, então o humanismo, valorização do homem, a valorização das emoções humanas, que até então tinham que ser contidas, tinham que ficar subentendidas e não podiam ser expressas por conta daquela religiosidade extrema que existia durante o período do trovadorismo. Afastamento dos dogmas. O que é dogma? São aquelas verdades da fé absolutas que ninguém pode contestar, então aquelas verdades que a igreja conta, que são verdades, mas não tem nada provando em lugar nenhum, mas ninguém pode contestar, então isso é dogma. Afastamento desses dogmas é uma outra característica do humanismo. Valorização de debates e de opiniões divergentes. Então, se eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito, a gente vai ter ali a valorização desses debates para a criação de pensamentos novos, né? Para a criação de novas teorias. Então, tudo que todo mundo pensa poder ser debatido para se constituir um pensamento a partir daí. É interessante pensar que hoje em dia esse negócio chegou num lugar tão absurdo que o que as pessoas pensam de absurdo acaba virando verdade absoluta e tamo do jeito que tamo, né? Tamo do jeito que tamo. E por fim, como uma última característica, a valorização do racionalismo e do método científico. Então, acredite na ciência, valorize a ciência, acredite na ciência. É assim que a gente vai encerrar esse vídeo.